Mais de 635 mil brasileiros perderam a vida para a Covid-19, mas à medida em que a vacinação avança, já somos 151 milhões de brasileiros vacinados, ou 71% da população, o medo da morte diminui, mas outras questões entram em jogo. Um estudo divulgado essa semana pela Universidade de São Paulo, com 425 pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mostrou que mais da metade, 51,1% dos participantes, relatou ter percebido declínio da memória depois da infecção pela Covid. Outros 13,6% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. Os especialistas alertam a Covid é sim um problema para o nosso cérebro. E é sobre este assunto que nós falamos hoje aqui na Band News FM, no Humanamente. Humanamente, que é um programa da Band News FM feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP e que conta sempre comigo, Ellen Brown, e com o psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Bom dia não, né? Boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando que o ouvinte vai estar sintonizado aqui, né? Em qualquer horário. No podcast. Então, oi para todo mundo. Esse é um tema fundamental, né, Ellen? A gente acostumou a contar quantas pessoas estavam infectadas e quantas pessoas morriam. Então, enfim, dava uma dimensão da pandemia. Mas essa é uma outra dimensão das sequelas, das consequências que a gente precisa conversar. Bom, e para conversar sobre essa dimensão, está conosco hoje o psiquiatra, diretor de eletroconvulsoterapia do HC da USP, José Galute Neto. Eu já começo te agradecendo aqui pela gentileza da presença, Galute. Obrigado, eu que agradeço o convite, Ellen e Daniel. Espero que a gente tenha um papo legal. Tenho certeza que vai ser um papo legal e eu quero começar esse papo bem do começo mesmo. Eu quero entender o básico. Esse vírus começa o caminho dele para chegar até o nosso cérebro pelas narinas. Como é que ele percorre esse caminho e o que ele faz no nosso cérebro? Tá. É importante as pessoas entenderem que a gente ainda está num processo... Bom, nós estamos ainda na pandemia e conhecendo detalhes de como essas coisas acontecem. O que a gente sabe até hoje, e isso obviamente pode mudar, a gente pode ter acréscimo de informação ou modificações, é que existem basicamente duas formas do vírus atingir o cérebro ou o sistema nervoso central. Primeiro, como você mencionou, é através das narinas. Ele penetra numa região nasal chamada placa crivosa, que faz contato com nervos que entram no sistema nervoso central. Essa é uma via mais direta, vamos chamar assim. Ele percorre os nervos olfatórios e penetra no cérebro. Uma outra maneira, Ellen, é a via circulatória. O vírus está circulando no sangue, o sangue vai irrigar o cérebro e já se sabe que o vírus consegue infectar células que a gente chama de endoteliais, que revestem a camada dos microvasos cerebrais. E provavelmente aí ele rompe uma barreira que os médicos conhecem bem, que é a barreira hematoencefálica, e consegue atingir o sistema nervoso central. Tem uma outra consequência do vírus, né, Galute, que é também via circulatória, que são os trombos, né, as tromboses, os entupimentos que ele leva, né? Ele rompe esse filtro aí que o Galute comentou, que essa barreira entre o sangue e o cérebro é um filtro que deixa passar algumas substâncias, mas barra a maioria para não fazer mal para o cérebro, né? Mas o vírus rompe isso e tem essa coagulação que ele leva. Então, o sangue ele se torna mais, entre aspas, grosso, né? Não é exatamente isso, mas ele se torna mais propenso a formar coágulos. Isso acontece, provavelmente, o grande problema nos pulmões, né? Que levava assim, aquelas faltas de ares difíceis de tratar e etc. Mas isso também provavelmente está acontecendo no cérebro até de uma maneira indetectável num primeiro momento, né? Não é que a pessoa tenha um AVC, não é que ela tenha um derrame, mas quando você vai ver, como a Ellen colocou, ela tá com a memória meio esquisita, ela tá com um pensamento meio estranho, talvez seja isso também. Perfeito.
A Covid longa, que é como ela tem sido chamada pelos médicos, ela ainda não tem exatamente um quadro fechado, né? Os sintomas fechados. O doutor Gallucci falou, estamos descobrindo sobre ela. No Reino Unido tem se convencionado chamar de Covid longa quando você passa ali de 12 semanas depois da infecção e começam a ter sintomas que não tem outra explicação, não tem um outro tipo de explicação. Eu queria entender o que explica a permanência desses sintomas e se a gente já sabe, se tem algum sinal de que isso pode sumir um dia. Deixa eu só aproveitar o gancho, ela pergunta para o Galute, assim, quais podem ser os sintomas da Covid longa? Porque pelo que eu tenho visto, é meio que muita coisa, né? Eu ia falar qualquer coisa, mas não é exatamente qualquer coisa, mas eu tenho um paciente que tem dor, eu tenho um paciente que tem problema de memória, eu tenho um paciente que tem outras coisas. Qualquer coisa pode ser Covid longa? Essa pergunta é bárbara, porque a lista de sintomas que se tem investigado tem mais ou menos 200 sintomas, Daniel. Então, realmente é muito amplo. E isso mostra que o conceito de Covid longa, primeiro, é um conceito novo, né? Ele precisa ser validado melhor, quer dizer, aquilo que as pessoas estão vendo é, de fato, algo consequência da Covid ou não. E a gente organizar esses sintomas em nichos, em clusters, para entender melhor. Então, a gente tem hoje, se a gente puder separar, 3 grandes nichos de sintomas, né? O primeiro nicho, fazendo o gancho com a primeira pergunta, são sintomas de natureza cognitiva, né? Que envolvem o cérebro, e aí são sintomas de dificuldade de memória, de concentração, né? De manter o foco. Um outro grande nicho é o nicho dos sintomas ou das queixas osteomusculares ou osteoarticulares, que vão desde dor até fadiga ou vamos dizer assim, dificuldade de fazer atividades que normalmente a pessoa tinha condições de fazer. E, por último, você tem um outro nicho que envolve sintomas respiratórios como consequência desse impacto pulmonar. Então, você tem cansaço, respiração curta, que tem que parar num exercício relativamente não complexo. Então, você tem nichos de sintomas onde você vê com mais frequência uma sequela, vamos dizer assim, da Covid. Então, lembrando, a Covid longa, ela obrigatoriamente acontece após a Covid e dura um período de tempo, que é esse período que a Ellen comentou aí, de 12 semanas. Uma parcela grande de pacientes deixa de ter esses sintomas, mas já tem gente relatando permanência de sintomas por 6, 9 meses. A gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. E é importante ressaltar que são sintomas, tanto os cognitivos, quanto, sobretudo, os musculares, osteomusculares, respiratórios, que são investigados, não é isso? Não se encontra uma lesão. Não é que o vírus deixou ali o pulmão estragado ou a articulação inflamada. Os sintomas persistem mesmo depois que o corpo, aparentemente, pelo menos nos exames, está recuperado, não é assim? É isso. Quando você faz uma série de baterias de exame para investigar se tem uma lesão específica, vamos dizer assim, física, no órgão-alvo, né? Então, por exemplo, na queixa de memória, o cérebro estruturalmente está comprometido, está afetado, você não encontra nenhuma alteração. A mesma coisa para os outros sistemas, respiratório e osteomuscular. O que provavelmente levanta uma hipótese de que se falou muito, né, naquela tempestade de citocinas, naquelas reações imunológicas. É como se o corpo tivesse ido para uma guerra, né? E terminada essa guerra, ele tivesse num rescaldo, fadigado, ainda que sem grandes fraturas ou lesões, tá? Essa é a compreensão nesse momento. Perfeito. Agora, isso acontece em algum tipo específico de paciente que teve a Covid? Por exemplo, pacientes que tiveram Covid
grave, ou pode acontecer em pacientes que tiveram casos leves de Covid, idade, homem, mulher, tem perfil ou não? A gente está descobrindo o perfil ainda, mas existe um gradiente, sim, de gravidade, de intensidade, de acordo com a gravidade que foi a Covid. Então, o Daniel citou aí a questão dos microtrombos, e os pacientes que tiveram muito comprometimento vascular, então os casos que foram hospitalizados, entubados, eles têm sim uma chance de ter uma Covid longa mais grave, mais intensa, tá? Mas casos leves também, que não culminaram com internações, também têm se queixado de sintomas de Covid longa, vamos dizer assim. Então, acho que tem um gradiente de gravidade e de intensidade de sintomas de Covid longa de acordo com a gravidade como foi a Covid. O perfil epidemiológico ainda é muito heterogêneo, tá? Normalmente, Ellen, a Covid costuma atingir um pouquinho mais o sexo masculino, né? Os homens, com uma gravidade também um pouquinho maior. E a gente ainda está observando e pesquisando se esse perfil vai acontecer também na Covid longa. Pois é, a gente estava comentando sobre os fatores de risco para a Covid longa, então talvez os quadros mais graves têm mais risco de ter a Covid longa mais intensa, ou tem até mais chance de ter a Covid longa. O quadro mais leve pode acontecer, mesmo em quadros muito leves pode acontecer. Eu mesmo tenho pacientes que tiveram quadros leves e estão com consequências de um pouco mais de longo prazo, mas eu me pergunto o papel da ansiedade nisso, porque quando a gente pensa no que o Gallucci descreveu para nós no primeiro bloco, então são sintomas que permanecem, mas você não encontra a origem. Isso tem um jeito, uma cara do que a gente chama em psiquiatria de sintomas funcionais, o que antigamente se chamava também parte de psicossomático, né? A gente não usa muito essa palavra porque ela ficou meio estigmatizada, mas a minha pergunta é, será que não tem um papel também do impacto emocional de ter Covid na origem desses sintomas, Galute? Qual é o papel da ansiedade, do medo, enfim, o quanto que a cabeça participa aí da Covid longa? Essa pergunta é importante e a cabeça tem um papel fundamental. Eu acabei até esquecendo de comentar no primeiro bloco, mas tem um outro impacto da Covid longa, que é o surgimento de sintomas ansiosos e depressivos, né? Como você bem mencionou, Daniel, existe uma sobreposição de sintomas da Covid longa com o que a gente chama na nossa área de saúde mental e psiquiatria de sintomas funcionais, que são sintomas físicos para os quais a gente não encontra uma causa orgânica, são sintomas, aliás, que não têm uma origem específica neurológica ou osteomuscular, né? Agora, a gente está vivendo um período onde todo mundo está ligado em todas as informações sobre Covid, todo mundo está preocupado com o impacto da Covid e a Covid é uma doença nova, é uma doença desconhecida. Então, o receio do desconhecido, sem dúvida, gera ansiedade. Eu tenho visto mais de um caso, mais de um paciente, que desenvolvem um ou outro sintoma de pós-Covid, por exemplo, a perda do olfato, que é a anosmia, ou a perda do paladar, e isso gera uma ansiedade muito grande, um medo muito grande sobre a possibilidade de ter problemas mais graves ou sequelas mais graves. Então, sem dúvida, a preocupação em ter Covid longa ou a preocupação em pegar Covid e ter uma sequela, ter um problema, gera um nível de tensão, de estresse que predispõe as pessoas a ficar mais ansiosas. E aí, por consequência, a ficar o que a gente chama de hipervigilante em relação ao corpo. Então, é aquela pessoa que fica monitorando o corpo depois que ela teve Covid, por exemplo. Nossa, hoje o coração bateu um pouquinho mais rápido. Será que isso aqui é Covid longa? Nossa, hoje eu acordei com uma dor no joelho aqui. Será que é um sintoma osteomuscular? Né? Nossa, eu fiz a prova hoje no colégio e, putz, não fui muito bem, não me concentrei. Será que eu estou com uma dificuldade de concentração ou o que a gente chama de brain fog, que é um enturvamento da capacidade cognitiva? Então,
a gente passa a interpretar tudo com o viés da Covid, né? Então, tem dois tipos de vieses que vão acontecer a partir de agora. Um é este, né? É o viés temporal, porque virtualmente a gente imagina que a Covid permeie toda a população. De alguma maneira ou outra, todo mundo acabe entrando em contato com o vírus. Então, tudo que acontecer depois vai ser, obviamente, pós-Covid. Né? E tem outro viés que a gente chama de viés de recordação, ou recall bias, que é a pessoa achar que tem um sintoma, mas não lembrar que ela já tinha antes. Então, aquela dor que ela acorda de manhã, já acontecia antes da Covid, mas como estava longe, né, e não tinha uma doença grave acontecendo, ela não associa isso, não lembra desse sintoma, mas associa com a Covid. Né? Então, esses dois vieses, eles vão, de alguma maneira, distorcer um pouco essa interpretação do que é e o que não é a Covid longa. É como o aluno que já ia mal na prova e agora vai mal na prova e fala que foi a Covid, né? E acho que a grande dificuldade, né, Ellen, para quem vai investigar e conviver, enfim, apurar esses casos aí, vai ser diferenciar o que é o que, né? O que é uma associação temporal, por coincidência, enfim, a pessoa já tinha ou ia ter de qualquer jeito, porque está envelhecendo, por que quer que seja, porque está sedentária, e o que é pós-Covid, porque existe também do outro lado, né? Então, acho que esse vai ser um grande desafio. Pois é, nesse sentido, eu acompanhei um seminário, alguns médicos estavam discutindo a Covid longa, e eu lembro de uma neurologista que comentou o seguinte, ela disse, olha, muitos pacientes relatando problemas na memória, né? Às vezes, muitos pacientes jovens falando de problema na memória. E ela disse, o meu grande desafio é, assim, eu não posso entrar com um medicamento logo de cara, porque a memória tem relação com a afetividade. Nós estamos num momento em que está todo mundo meio estressado, todo mundo meio pós-traumático aqui, o que é do momento, do meu contexto, e o que pode ter sido porque esse paciente teve Covid e agora está com um sintoma. Como é que está sendo a condução? Vocês têm discutido sobre a condução destes pacientes quando eles começam a relatar esses sintomas? Começa-se de cara com um tratamento ou o que a gente faz aí? Bom, primeiro, não tem tratamento específico para a Covid longa ainda. A gente está no processo de conhecer, entender mecanismos, né? Porque o diagnóstico da Covid longa, ele é um diagnóstico de uma sindrômico, que envolve sinais e sintomas. A gente não conhece os detalhes dos mecanismos do porquê os pacientes desenvolvem esses sintomas, né? E os tratamentos vão se basear, provavelmente, nesses mecanismos no futuro próximo. Então, por enquanto, o que a gente tem é o que a gente chama de tratamento sintomático. Então, o paciente tem dor, você trata a dor. O paciente tem falta de ar, você faz uma fisioterapia respiratória, uma reabilitação respiratória. Né? O paciente tem uma queixa de memória, você faz uma reabilitação de memória ou estimula atividades que potencialmente melhorem a memória, como leitura, jogos, xadrez. Então, são tratamentos dos sintomas em si, mas não do porquê esses sintomas se desenvolveram. Tem uma questão muito importante que as pessoas precisam entender, que a gente não sabe ainda exatamente se os sintomas de Covid longa ocorrem por um efeito direto do vírus no sistema nervoso central. Então, a gente discutiu no primeiro bloco como é que ele chega, né, no cérebro. É o vírus agindo direto no cérebro ou é uma consequência sistêmica de toda aquela turbulência da tempestade imunológica que aconteceu durante a Covid. Então, ou é uma combinação dessas coisas, é possível também. Né? Então, nós estamos muito no começo ainda para ter um tratamento específico para cada sintoma. Então, a abordagem hoje ela é multidisciplinar, né? Baseada nos nichos de sintomas. Agora, o Gallucci, você tem uma especialidade aí, o Gallucci, ele é, quem não sabe, além de diretor do serviço de eletroconvulsoterapia, ele tem uma especialidade nas interações entre a epilepsia e a psiquiatria, e muitas vezes as crises que pacientes têm não são exatamente epiléticas, são crises
que são epiléticas funcionais, não é exatamente uma epilepsia, é psicológico, né? Vamos colocar aqui entre muitas aspas. E eu lembro, aprendendo com vocês e com o grupo de vocês, que às vezes a abordagem para esse tipo de sintoma, que ele é real, não é que a pessoa está mentindo, mas que a origem é emocional, enfim, a origem não é ali no cérebro, é mais ou menos assim, vou traduzir para o ouvinte entender, não é exatamente isso, mas é mais ou menos, olha, vida que segue. Vamos em frente, não dá muita atenção para esses sintomas, tente viver apesar desses sintomas. Quanto mais você olhar para ele, quanto mais você dá importância, mais ele cresce, mais ele domina a sua vida. Quanto mais você focar na sua vida e tentar seguir em frente, apesar de, melhor pode ser para você. Será que isso não serve e não ajuda também o nosso ouvinte que está pensando, puxa, eu não estou aqui acamado, eu não estou aqui com uma sequela grave, eu não preciso ir no médico, mas, putz, tá me incomodando um pouco a minha memória, tá me incomodando aqui uma dorzinha nas costas que ficou, etc. Será que eu preciso dar muita importância para isso? O que eu faço? Então, vale isso de, olha, segue em frente, tenta focar na vida, nas potencialidades e olhar menos para o sintoma? Serve sim. Claro que a gente não quer com isso diminuir o sintoma do paciente, nem a gravidade, e cada caso tem a sua gravidade. Claro. Mas isso flerta muito, Daniel, com aquilo que a gente comentou agora há pouco, que é a ansiedade e a hipervigilância corpórea. Quanto mais você fica prestando atenção num sintoma, porque o que é o sintoma? Nada mais é do que algo que não está funcionando muito bem no seu corpo. Né? Uhum. Isso ativa o sinal de alerta no nosso cérebro, aquelas estruturas de fuga ou luta, as estruturas que a gente chama de amígdala e hipocampo. E quando você ativa esse sistema de alerta, você tende a ficar mais propenso a sentir os sintomas, porque detecta qualquer mudança no corpo. Então, é comum, por exemplo, a gente vê isso em pacientes que estão deprimidos ou estão ansiosos, eles têm um limiar de dor mais baixo. Isso quer dizer o quê? Eles sentem dor com mais facilidade. Tanto é que alguns antidepressivos até melhoram a dor. Né? Uhum. Então, sim. Então, quanto menos foco houver, né? Menos preocupação houver de que isso é uma coisa muito grave, de que isso vai gerar invalidez ou algum tipo de problema mais grave, ou vai evoluir para uma doença mais grave, maior a chance do paciente conseguir ir adiante com menos sintomatologia. Tá? Não há dúvida disso. Então, uma parte da reabilitação multidisciplinar é você focar, ensinar o paciente a focar a mente dele, a cabeça dele em outras coisas que não os sintomas, que não o corpo, vamos dizer assim. É isso mesmo. Não é de forma alguma, como você colocou, não é diminuindo o problema, nem a importância do problema. Tem pessoas que vão ser graves e tem pessoas que precisam investigar exatamente o que é, mas chega uma hora que tem que parar de investigar, parar de fazer exame e vida que segue, né? E essa é uma proposta que, na verdade, é terapêutica, porque é uma forma de... O nosso cérebro ele é feito para isso, para prestar atenção no corpo e ligar sinais de alerta. Então, o que é o terapêutico aí? É você dar uma enganada nele, dizer, presta atenção em outra coisa, porque isso aqui está tudo bem, vai passar em algum momento. Tá? Então, não é que você não está dando valor para aquilo, mas você está dando uma enganadinha no cérebro para ele seguir adiante e prestar atenção em coisas mais importantes. Ô, Daniel, eu lembrei aqui de não sei se foi na coluna sua lá no Estadão ou se foi aqui no Humanamente que eu te ouvi contando que durante a pandemia tu desenvolveste um hábito de observar os pássaros, né? E observar pássaros nada mais é do que você estar presente ali, o que a meditação também propõe para a gente. Quer dizer, às vezes pode ser uma alternativa aqui para quem está com tantos sintomas, às vezes estar mais presente pode ajudar? Esse foi um hobby desenvolvido na pandemia que virou hobby para a vida, assim, se estruturou e, de fato, é um negócio que eu me apaixonei. E essa ligação com a natureza vem se mostrando cada vez mais importante e relevante para a saúde mental, mas ela é, de alguma maneira, isso, um exercício de presença, de você se desconectar de problemas e de outras coisas, como na meditação, você se conectar num estímulo, você meio que blindar não blindar os seus pensamentos, mas você evitar que seus pensamentos divaguem e fiquem pensando na doença, no problema, na ansiedade, etc. Então, essas técnicas
de meditação, de presença, contemplativas, etc., acho que elas podem também ser muito úteis, sobretudo quando a gente pensa que a ansiedade também tem um papel na Covid longa. Posso comentar? E tem muita gente estudando essas atividades, Daniel, meditação guiada ou automeditação, como forma de tratar aqueles efeitos cognitivos da Covid longa. Né? Então, você conseguir focar a mente, né? Reduzir estímulos externos, potencialmente tem um papel também terapêutico para alguns desses efeitos cognitivos da Covid. Perfeito. Galute, nessa linha de tratamentos, eu vi que aqui no Brasil a gente tem alguns que estão sendo destacados, estão sendo levados como modelo, desde jogos de memória, fisioterapeutas fazendo algumas alternativas, criando alternativas de tratamento para melhorar essa parte da cognição. Você tem acompanhado alguns deles? Pode relatar aqui um pouco para a gente? O grande trabalho que tem sido feito, como ainda a gente não conhece os mecanismos que envolvem os efeitos cognitivos, é você hiperestimular o cérebro, órgão e a mente, né? Fazendo com que o paciente consiga melhorar as condições de foco e as condições de memória. E quem tem um papel fundamental aí são um profissional muito específico que a gente chama de neuropsicólogo, né? Então, os neuropsicólogos são os psicólogos que trabalham com as funções cognitivas. E eles têm uma série de estratégias que envolvem jogos, testes, que a gente chama de reabilitação neuropsicológica. Então, tem um grupo enorme, inclusive o Hospital das Clínicas tem um grupo de segmento de pacientes pós-Covid, estudando esses grupos, quer dizer, por exemplo, separando em grupos que vão fazer reabilitação neurocognitiva e grupos que vão fazer outra reabilitação, e depois a gente vai comparar os resultados para ver se algum grupo melhorou mais do que o outro, se alguma intervenção foi superior à outra. O mundo inteiro está fazendo isso, está investigando isso, como forma de tentar melhorar e amenizar esses sintomas de Covid longa. Muito curiosa estudando para esse programa, quando eu encontrei uma reportagem falando sobre os efeitos da internação de UTI para alguns pacientes. E aí, estudos no mundo todo, antes da Covid, estudos que tratavam, né, dessa internação de UTI, falando, inclusive, assim, de pacientes que anos depois tiveram mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, pacientes que tiveram delírio, problemas para dormir. E acompanhei alguns médicos relatando que ali no início da pandemia, eles não sabiam exatamente como lidar com os pacientes. O grande objetivo era salvar vidas, né? E acabou se usando muito sedativo, pessoas ficaram mais tempo, talvez, do que devesse ali em ventilação, e imobilizadas nas UTIs. Essa é uma abordagem que está mudando, Galute, Daniel? Como é que os médicos hoje estão percebendo isso? Se a gente olhar as ondas da Covid, a gente vai ver que a mortalidade ela vem mudando com o passar do tempo. A gente está aprendendo a tratar melhor a Covid, vamos dizer assim, grave, né? Que vai para a UTI, que precisa ficar entubada e sedada. Então, na primeira onda, se a gente fizer uma comparação de gráficos de casos e mortes, você vê muito menos casos que agora e muito mais morte, né? Porque a gente não sabia muito bem com o que a gente estava lidando. E uma das consequências disso é que a gente está melhorando a forma de tratar. Essa forma de tratar melhor envolve entender que muito tempo o paciente sob anestesia, sob sedação. Vamos lembrar que na primeira onda eles ficavam dias, semanas, meses entubados, né? Isso tem um impacto não só voltando da parte cerebral cognitiva, mas também osteomuscular. Os pacientes perdiam massa muscular, né? De maneira grave, saíam quase num quadro que a gente chama de caquexia, né? Que remete a caquético, em termos de fraqueza. E aí sim, esses pacientes, muito tempo sob efeito da intubação, da anestesia, tinham sequelas cognitivas mais proeminentes. Então,
Hoje se deixa, cada caso é um caso, mas tenta se tratar de uma maneira melhor, que permita que o paciente fique menos tempo sob sedação e sob efeito desse coma induzido, vamos dizer assim. A UTI, Ellen, ela é um indicador de gravidade, primeiro, né? Porque, enfim, a pessoa não vai para o UTI se ela tem um quadro leve, então é difícil separar o que é consequência do quadro ter sido muito grave e da própria UTI, mas a gente sabe que ela é um ambiente antinatural, assim, ela é uma medida desesperada para, como você colocou, salvar vidas. Então, traz uma consequência, né? Cobra um preço ali do funcionamento cerebral. Aliás, o quadro de brain fog, né, que o Galute comentou num bloco anterior, que é essa névoa mental que os pacientes descrevem, parece que está tudo meio embaçado, o raciocínio está um pouco mais lento, o foco é mais difícil, parece que está esfumaçada mesmo, assim, a sua mente está esfumaçada. Ele tem uma relação também com a UTI, quer dizer, não é que precisa ter ido para a UTI para ter o brain fog, nem as pessoas que foram para a UTI necessariamente terão um brain fog, mas existe uma relação. Então, isso é pela própria intervenção da UTI, difícil dizer, mas provavelmente tem a ver um pouco com isso, mas muito com a gravidade da própria Covid. Aliás, foram encontrados já fatores de risco também que tem a ver com a inflamação no cerebral. O Galute falou da guerra que acontece no corpo, tentando combater o vírus, essa tempestade de substâncias inflamatórias que inundam o nosso corpo, isso acaba afetando o cérebro e isso é um dos fatores de risco para esse esfumaçamento aí que alguns pacientes ouvem, certamente alguns ouvintes nossos têm experimentado. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse brain fog. O Daniel, os dois mencionaram aqui, né, o brain fog, falou um pouquinho como que é esse quadro, e ele tem se apresentado muito nesses pacientes? Então, o brain fog ele é um dos lixos de sintomas da Covid longa, né? Daniel trouxe aqui já muito bem detalhado a percepção que o ouvinte ou o paciente tem do que ele sente, mas tem um marcador bem específico que é uma dificuldade de você se concentrar. Então, toda vez que eu preciso ler alguma coisa ou interagir com alguém, eu estou interagindo aqui com vocês, eu preciso estar com foco, todas as minhas atenções voltadas para você, Ellen, e para o Daniel. Então, essa capacidade de sustentar a atenção, ela diminui nesse brain fog. Ou seja, a queixa que o ouvinte traz, o paciente traz, é que eles ficam mais distraíveis. Qualquer coisa tira eles do foco. Então, eles estão assistindo um filme, de repente perde o fio da meada do filme. Ou estão lendo um livro, tem que voltar no início do capítulo para retomar os personagens. Ou o estudante está fazendo aquela prova que precisa estar lá focado, concentrado, e ele não consegue manter ou sustentar esse foco. Esse é o sintoma mais relatado e mais, vamos dizer assim, proeminente. Claro que tem outros, por exemplo, dificuldade de memória, né? Recordar, lembrar, mas acho que a dificuldade de manter foco, sustentar a atenção, é o grande marcador do que a gente chama de brain fog. A gente precisa lembrar, Ellen, que o cérebro ele é feito para monitorar o ambiente também, né? Você tem que estar o tempo todo ligado. Será que tem uma ameaça aqui? Será que tem alguma coisa passando? Será que eu preciso me proteger? Enfim, tem comida aqui? Enfim, o cérebro tem essa característica própria e adequada de monitorar o ambiente, então de se distrair. Para a gente se concentrar, a gente tem que levantar barreiras para essas distrações. Assim, se passar um passarinho aqui, eu não vou levantar o olho do livro, né? Se ouvir um barulho lá, eu não vou prestar atenção porque eu estou aqui focado na entrevista. Então, a gente tem que erguer barreiras para essa tendência natural do cérebro de prestar atenção no entorno. E isso custa energia.
Isso tem que fazer força para isso. Quem já precisou se concentrar sabe como gasta energia. E esse é também um fator, né? O paciente, muitas vezes, ele fica mais cansado ou mais fadigado, mais difícil manter essa energia alta, e isso baixa essa barreira e aí o paciente se distrai. Aliás, uma das maneiras de lidar com o brain fog, também não tem um tratamento específico, mas uma das maneiras é justamente você se manter descansado. Você lembrar de repor energia, não dá tiros muito longos assim de leitura ou de concentração. Não adianta maratonar uma série, porque no último capítulo você não vai lembrar no meio, né? Então, fazer intervalos, manter o descanso, alimentação adequada para se manter com energia em cima é uma maneira de tentar diminuir essas consequências. Um gancho aqui. O Daniel usou um termo que eu agora fiz um link. Assim como o corpo, fadiga, o brain fog nada mais é do que uma fadiga cerebral. O cérebro está fadigado. Acho que se a gente puder resumir, né, Daniel, em um termo que tente explicar de uma maneira mais clara para o ouvinte, é uma fadiga cerebral. É isso. Estamos todos fadigados, né? E eu acho que quem pegou Covid, quem não pegou Covid, todo mundo, de alguma maneira, está muito cansado neste momento. Imagina o quanto isso é difícil. Aliás, é indissociável, não tem como a gente, né, fazer uma desassociação dessas questões. Mas uma coisa que nós trouxemos aqui ao longo de todo o programa é que, de alguma forma, isso tocará a nós todos, né? Independentemente do fato de eu ter tido ou não ter tido Covid. Como é que a gente vai conseguir digerir isso melhor? Essa é uma pergunta interessante e importante, né? A gente está aprendendo os impactos da pandemia, né? E, sem dúvida, a pandemia, isso até é um tema que eu e o Daniel, a gente discute bastante no hospital, né, Daniel? Que é, como é que a gente vai lidar e que impacto tudo isso vai ter na saúde mental das pessoas, né? Então, eu vou aproveitar aqui o gancho e vou dizer qual é a minha visão, né? Como é que eu enxergo, né? Se falou muito na primeira onda, no primeiro ano de pandemia, que a gente já viveu um tsunami de doenças mentais. Eu acho que o Daniel já falou sobre isso no canal dele. E a gente precisa separar o que é doença mental do que é sintoma mental ou sintoma emocional, né? Então, o fato é que a gente não está vendo um tsunami de doenças mentais, as pessoas não estão ficando doentes do ponto de vista psiquiátrico, né? Mas as pessoas estão mais estressadas, cansadas, ansiosas e, eventualmente, com mais sintomas de ansiedade, de tristeza. Então, isso vai aparecer agora. Um elemento emocional, psicológico, que eu costumo dizer que a gente não valoriza e está presente nessas ondas, na pandemia em si, e a gente vai ter que olhar para isso, é a capacidade humana de resistir, é a nossa resiliência. Então, eu tendo a enxergar que a gente foi muito mais resiliente nessa pandemia do que adoeceu. Óbvio que pessoas mais vulneráveis economicamente, ou que já tinham doença mental prévia, ou socialmente desfavorecidas, têm uma chance maior de adoecer do ponto de vista da saúde mental. Mas, de uma maneira geral, o ser humano ele é resiliente e ele cresce na adversidade. Existe um grupo de psicólogos que estuda, o termo em inglês é post-traumatic growth, que é crescimento pós-traumático, que nada mais é do que a capacidade psicológica e social que a humanidade tem de se ajudar em momentos de grande comoção mundial. E a pandemia foi esse momento. E a gente viu uma série de coisas fantásticas acontecendo em termos dessa ajuda, né? Então, a gente desenvolveu vacinas em velocidades rápidas, a gente está distribuindo essas vacinas de uma maneira como nunca antes, ainda que de uma forma não tão com uma inequidade, vamos dizer assim, mas as pessoas se ajudam, né? Você ajuda um colega, os bairros se ajudam,
né? O SUS ajuda a saúde suplementar, abrindo mais leitos de UTI, as pessoas, quando faltou oxigênio, foram lá ajudar a levar. Então, essa colaboração, ela é um sinal de saúde mental, né? E eu imagino que agora a gente vai viver uma fase, quer dizer, isso não é uma ideia minha, é uma ideia até de um autor, que é o Nicholas Christakis, que é um autor que tem um livro muito interessante chamado Flecha de Apolo, que a gente vai viver agora um momento da pandemia onde a gente vai avaliar o rescaldo de todos esses danos, vamos dizer assim, né? Danos da doença em si, mas também de intervenções mais draconianas ou não, e uma reorganização social no sentido de, bom, então vamos cuidar disso agora, vamos nos ajudar para isso agora, não para aquela fase mais aguda, mas para uma fase menos aguda, aonde a gente avalia o Covid longo, os impactos sociais, econômicos, mas sempre se ajudando. Então, eu entendo que a gente tem que olhar também para essa capacidade humana de resiliência e não só para o adoecimento, vamos dizer assim. Eu gosto dessa fala do Gallucci, mas eu quero só colocar um pouquinho de lenha na fogueira aqui. Estava procurando aqui, eu não encontrei o crédito daquele líder indígena que disse assim: que mania é essa do homem branco de achar que né, uma coisa dessas vem para o bem? Bem de quem? Né? Não vem para o bem, né? Não tem algo bom nisso tudo. Às vezes a gente não vê um pouco um excesso, uma positividade meio tóxica, assim, tipo, a gente vai sair melhor dessa. Mas eu acredito que tem muito ouvinte que está aqui nos acompanhando dizendo, não estou vendo isso, não. Eu sempre falei, né, Ellen, a gente falou bastante aqui no Humanamente, eu acho que vai em linha com o que o Galute está falando, de que assim, a pandemia é uma desgraça, a pandemia é uma tragédia. A pandemia era melhor não ter vindo, ela não veio para ensinar nada. A pandemia não é uma professora na lousa que veio para ensinar alguma coisa. É uma tragédia que era melhor não ter acontecido, ponto. Agora, o que acontece é que em qualquer situação, absolutamente qualquer situação, você não tem apenas uma coisa acontecendo. A vida é muito complexa e as situações são muito complexas. Então, se o ouvinte pensar na família dele, pensa na sua família. Cara, você pode ver um monte de problema na sua família. Você pode ver a pessoa que não gosta do outro, você pode ver o cara que pegou dinheiro emprestado e não devolveu, você pode ver o sujeito que ficou doente. Agora, você pode ver também um monte de coisa boa. Você pode ver as relações de pessoas que se apoiam, você pode ver a pessoa que se ama, você pode ver o sujeito que um não pagou o dinheiro, o outro foi lá e cobriu o rombo, você pode ver ajuda mútua, você pode, enfim, em qualquer situação. Nesse programa hoje você pode ver, puxa, ouvi um monte de coisa que eu não concordei, mas ouvi um monte de coisa que eu concordei, ouvi coisa que não serviu, ouvi um monte de coisa que serviu. Então, a pandemia, como qualquer situação, seja boa, seja ruim, ela não vem para ensinar nada, mas a gente sempre tem lição para tirar quem quiser. Né? Eu acho que é uma visão ingênua mesmo, muito inocente, achar que, não, que bom que isso aconteceu. Não foi bom, foi ruim. Mas já que aconteceu, vamos então desperdiçar todo esse aprendizado? Não, vamos pelo menos perceber que falta leito de UTI, vamos pelo menos perceber que talvez alguns profissionais precisam ser mais bem formados, vamos perceber a importância da ciência, do SUS, da imprensa, enfim. Né? Não era para isso que a pandemia veio, mas que a gente, pelo menos, consiga aprender algumas coisas já que ela veio. Lembrei agora tem um documentário muito bonito chamado Janela da Alma, que retrata diferentes tipos de deficiência visual, né? E aí o Saramago conta uma história que eu acho linda. Eu sempre contava para meus alunos na aula de jornalismo, porque tinha muito a ver com jornalismo, mas agora acredito que casa bem com a fala de vocês dois. Ele dizia que tinha um teatro em Portugal que ele, quando era estudante, entrava lá na faixa, né? Porque conhecia os funcionários e tal. Então ele tinha que assistir a peça da Coxia. Ou seja, dos bastidores do teatro, né? E esse teatro tinha um lustre muito bonito, que as pessoas visitavam o teatro por causa do lustre, que era cheio de cristais, era lindo. Mas vendo da Coxia, você percebia que o lustre faltava cristais, que eles não limpavam o lado de trás, tinha até de aranha. E aí ele disse assim, aquele dia eu descobri que para a gente conhecer uma coisa de verdade, há que dar a volta toda. Temos que dar a volta toda. É mais ou menos isso, então, que devemos perceber daqui para frente? Eu acho que sim. Aliás, esse documentário é maravilhoso. Quem não assistiu, assista. É lindo. Sou apaixonado por esse documentário. Eu acho que sim.
essa coisa do aprendizado é um aprendizado forçado. É óbvio que a pandemia, se pudesse não ter vindo, a gente escolheria não ter tido a pandemia, né? Mas o ser humano, ele aprende forçosamente desde que a humanidade se juntou e começou a viver em sociedade. Já visto os tempos de guerra, né? Então, as sociedades, elas se reorganizam em termos de, não só estrutural, mas em termos de valores, né? Que tipo de valor a gente vai considerar importante para a gente depois de uma pandemia, né? Quer dizer, por que a gente deixou faltar leite de UTI, como o Daniel mencionou, ou deixou faltar oxigênio, e como vamos nos preparar para a próxima pandemia, porque ela vai acontecer, né? A gente bem viu que o próprio Bill Gates anteviu essa pandemia num TED Talks aí, alguns anos atrás, e ele vai lançar agora, já está no forno, um livro sobre, bom, o que podemos aprender, é o famoso fazer do limão a limonada, né, Daniel? Com o que a gente passou, que foi trágico, né, para, na próxima, sofrer menos, né, perder menos vidas, ter um impacto menor. É nesse sentido, né? Mas eu acho que é inerente à natureza humana se ajudar, né? Eu acho que, bom, essa é uma questão filosófica, Daniel é filósofo também, além de médico, sabe melhor que eu, que é, bom, eu sou da corrente que russoliana, né, do Rousseau, de que a bondade é inata, né? A gente vai acabar sempre se ajudando e colaborando um com o outro. Tem os hobbesianos que acham que não. Mas eu acho que sim, o fruto disso é a gente se ajudar e entender que a nossa capacidade de superação ela é muito grande. Humanamente, vai chegando aqui ao final deste episódio, que hoje falou sobre a Covid longa, sobre o quanto nós, como sociedade, teremos ainda que lidar com a Covid, descobrir sobre ela. E para isso a gente contou aqui com a participação do psiquiatra, diretor de eletroconvulsoterapia do HC da USP, José Galute Neto. Obrigada, Galute. Eu que agradeço o convite, Daniel, Ellen, foi um prazer. Espero que os ouvintes tenham aproveitado aí e tirado coisas boas desse bate-papo agradável. Boa, valeu, Galute. Sempre com ele, com Daniel Barros. Daniel, obrigada mais uma vez. Obrigado vamos que vamos. Humanamente fica disponível para você ouvir também em podcast, qualquer tocador de podcast, você pode colocar lá no seu favorito e no nosso canal do YouTube, youtube.com/bandnewsfm ou no nosso site bandnewsfm.com.br. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá!